Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma daquelas análises que vocês gostam bastante, que vocês pedem muito aqui para o canal e que eu acabo não fazendo tanto porque elas demandam muito tempo. Os vídeos acabam ficando longos porque nós temos de analisar várias imagens, né? E só que como esse vídeo foi muito pedido e agora finalmente então eu consegui um tempinho para dedicar um pouco mais de tempo aqui para essa análise, né? Então vou fazer aqui com vocês. E ao mesmo tempo eu quero lembrar que hoje nós teremos a live na comunidade fechada e no Patreon, a mesma live, né, às 10 horas. Para quem quiser acompanhar, não esqueça, né? Bom, o vídeo, ele fala, o título dele é A Torta Docíssima, ou A Torta Mais Doce, né? Sweetest Pie. Vamos começar a análise e vamos tentar ir cena a cena. São muitas coisas para mostrar aqui para vocês que vocês entendam o significado disso. Primeiramente, ela começa com uma cena em uma cachoeira, né, que mostra duas coisas. Por um lado, uma espécie de véu. A cachoeira muitas vezes é apelidada de véu. Existem cachoeiras, várias delas, inclusive apelidadas de véu de noiva. Então aqui é como se o véu da noiva estivesse sendo aberta por um objeto fálico, né? Mas vamos adiante porque essa cena aqui nem ganha muito destaque. O interessante aqui, vocês já vão começar a perceber, é que a floresta é feita de árvores com corpos femininos. Percebam aqui, ó, a silhueta de um corpo feminino, né? As nádegas, os seios, aqui se repete, né? Ó, veja as nádegas, os seios, como se fosse uma mulher dançando, né? Aqui o cabelo dela, o braço, outro braço aqui. Então é uma floresta feita de corpos femininos. E aqui nós temos dois homens, né, circulando por essa floresta de corpos femininos. E aqui uma cena interessante. É o único momento em que eles pisam em o que as pessoas que não entendem esse simbolismo acreditam que seja uma mera poça de lama. Só que não é poça de lama. Veja que eles estão com os pés protegidos, né, com a proteção advinda de Vênus, vamos dizer assim, né, a camisa de Vênus, e isso aqui então representa algo que sai através de certas relações, né, com essa proteção de Vênus. Nós temos de usar outra linguagem aqui, mas vocês entenderam, né? E o que isso aqui está representando? Vamos puxar um pouco da memória. Eu costumo sempre usar com vocês a expressão docinho da bruxa. Por quê? Porque ela envolve uma simbologia muito grande naquele conto infantil Hansel and Gretel, que seria João e Maria, que estavam vivendo em uma época de muita fome. E então o pai dessas crianças, casado com uma madrasta, a mãe da criança não aparece no conto, passando muita fome, aconselhado pela madrasta, solta essas crianças na floresta, abandona elas na floresta por causa da falta de alimentos. Esse clipe, ele vem em uma época em que eu tenho anunciado para vocês que nós iniciamos, que seria uma época de jogos vorazes. Nós veremos o aumento cada vez maior do preço dos alimentos, e isso vai causar, infelizmente, a vinda daquilo que é simbolicamente chamado de cavalo negro do Apocalipse. Claro, isso é tudo linguagem simbólica, né, pessoal? O que nós veremos na prática é inflação e preços exorbitantes dos alimentos. Isso está associado com isso. Então, na história de João e Maria, eles são abandonados na floresta, acabam encontrando a casa da bruxa e vão se socorrer com a bruxa. Eles vão comer da casa da bruxa. E é exatamente o que vai acontecer no mundo atual. As pessoas, para se alimentarem, vão depender exatamente desses altos feiticeiros, né? Desses magos negros e magos brancos que estão por trás disso tudo. Aqui nós temos uma parte dessa floresta. E aqui nós temos uma diferença. Ao invés de termos João e Maria, nós temos dois Joões. São dois Joãos, né? São dois homens. E aqui, vocês viram anteriormente, a floresta é feita de árvores com corpos de silhueta feminina. E aqui nós temos
algo muito semelhante com isso, que ao mesmo tempo em que ela representa uma aranha, vocês estão vendo aqui uma espécie de aranha, aqui os dentes da aranha, aqui as patas da aranha, ao mesmo tempo ela é mais do que isso, ela representa também parte de um corpo feminino, mas de uma viúva negra. O que é a viúva negra? A viúva negra é um estilo de aranha que copula com o macho e que depois ela elimina o macho da existência, ele deixa de existir nesse mundo. Certas palavras não podem ser ditas. Então isso aqui está representando também a viúva negra, está representando essa aranha, mas ela está representando também o corpo feminino de certo tipo de mulher. Então veja que isso aqui representa uma perna, essa aqui representa outra, e aqui a abertura dessa mulher. Só que veja que tem dentes na abertura da mulher, né? No portal de prata, que a gente trata lá na 4ª temporada da Comunidade Fechada. E aí, de repente, esses dentes se abrem, né? E a gente percebe que os dentes não eram realmente dentes, mas sim pernas femininas. Ou seja, as pernas femininas se abrem e lá dentro 2 mulheres. Só que não são mulheres comuns. Elas são mulheres vestidas de negro, praticantes de magia negra. Vamos adiante. Então aqui nós temos 2 viúvas negras, né? Veja que ela tem... São 2 bruxas, né? Representando 2 feiticeiras. Elas têm até uma delas aqui como se fosse uma perna de aranha. Dentro do órgão feminino, dentes. Vocês percebem então que aqui está representando um tipo de mulher que seria como se fosse a mulher fatal, né? Aquela mulher que usa dos atributos. É difícil a gente comunicar quando não pode usar as palavras, mas que usa dos atributos femininos, né, para seduzir os homens. Então, isso aqui está representando a atração que a mulher usa, mas não todo tipo de mulher, mas aquela mulher fatal, como se diz, né, que usa esse tipo de atração para levar o homem a quê? A cópula. E aí, essa cópula que esse homem terá com essa mulher é fatal. Veja só, aqui está falando de castração. É o homem que adentra a mulher, mas ele, quando coloca o falo dele dentro, ele acaba sendo castrado, não necessariamente fisicamente, embora que nós vemos muitos homens hoje sendo fisicamente castrados, mas isso aqui está falando de uma castração psicológica, porque está falando de mulheres que estão contra o patriarcado, são contra os homens. Nós veremos ainda adiante aqui no clipe. Então, o homem que se relaciona com esse tipo de mulher fatal, ele acaba castrado psicologicamente, ele acaba deixando de ser vamos dizer, o homem que ele era. Ele acaba perdendo assim, aqui nós vemos uma aranha, deixando muito específico de que se trata de uma viúva negra, né, uma aranha mesmo. E aí eles estão aqui olhando, pensando, será que entra ou não entra? E elas estão seduzindo eles para que eles entrem. Assim como João e Maria, os 2 Joãos aqui acabam entrando, né? E aí eles começam a comer dessa torta docíssima. O que é a torta docíssima que eles começam a comer? É bastante óbvio, né? Então eles acabam caindo, como João e Maria, no truque da bruxa. Agora veja essa cena aqui em específico. Aqui nós temos 2 mulheres, né, que estão servindo de mesa para eles. Então todo aquele discurso de que a mulher deve ser empoderada e etc., na verdade é um discurso falso, porque elas acabam servindo de um mero objeto, como se fosse um móvel aqui. Então essas mulheres que partem para essa vertente, que não são todas, estão sendo retratadas aqui como móveis. Veja só, elas são lustres, elas são mesas, mais adiante nós veremos que elas são outras coisas. Aqui há dezenas de imagens que nós poderíamos analisar, tá, pessoal, nessa cena. Depois vocês vão assistir o clipe com calma, assistam devagar, vocês verão várias coisas aqui, principalmente quem está na comunidade fechada, vários símbolos que podem ser analisados, mas nós temos que ser práticos. Então veja só que elas estão embaladas aqui, a cabeça delas embalada como se elas fossem mesmo um bombom, um objeto a ser consumido por eles. Só que mal e mal eles percebem
que esse truque de sedução, em que eles pensam que estão consumindo um objeto, os está fazendo como uma armadilha, como algo a ser consumido, literalmente. Veja aqui que ela faz um gesto chamando com as mãos, né? Por quê? Porque atrás dela tem um quarto, então aqui ela está vestida de branco, porque é aquela primeira impressão, né? A apresentação que a sedutora faz, ela se apresenta primeiro como algo bom, algo branco, algo puro, até que a sedução seja completa, e aí, né, se apresenta de uma maneira verdadeira. Então veja que ela faz o gesto com a mão e puxa, aqui ela está seduzindo, né? O símbolo com a língua, né? Um símbolo de sedução bem claro, e ao mesmo tempo o símbolo da serpente. Aqui ela faz com a mão e puxa eles, como se tivesse lançado um feitiço da corda, como o laço de Diana, né? E puxa. Aí eles olham, aqui mais uma vez, sedução. Veja só, aqui nós temos os dois pilares, só que diferentemente dos pilares Jaquim e Boaz, nós temos dois pilares da beleza, são dois pilares femininos. E a escada é cor-de-rosa, então nós estamos tratando aqui de um mundo dominado pelas mulheres. Então ela usa, qual é a força da mulher? É a beleza, é a sedução, ela usa da força dela para domínio. Lá atrás nós temos um pentagrama dentro de um círculo. Então, dos dois lados estão atraindo eles, né? Então, veja que eles olham para um lado, olham para o outro, né? Estão sendo atraídos. As duas estão enfeitiçando eles, né? Aqui veja o símbolo que ela tem aqui no pescoço, é um coração. Só um momentinho. Eu já falei para vocês que o símbolo do coração é um símbolo do deus Eros. Esse coração aqui não representa o coração de ninguém. Você nunca viu um coração de animal nenhum, de pessoa alguma, com esse formato. Porque ele é um símbolo de Eros, não de um coração verdadeiro, um coração de carne e osso. Não, ele é um símbolo de Eros. Então, é um símbolo de erotismo, né? Então aqui ela está com a corrente dourada e o coração dourado. O símbolo dos diamonds, né? Bright Like Diamonds, tem um clipe também chamado, né, com essa música, acho que é da Rihanna, se não me engano, que representa esses seres ditos iluminados, né, as pessoas que acreditam que são iluminadas, tanto homens quanto mulheres, que estariam, né, segundo eles interpretam, brilhando como diamantes. Então eles usam dessas armas, as mulheres de uma e os homens de outro, para alcançar o que eles querem. E aí eles estão lá, saboreando a torta mais doce. Estão lambuzados até o rosto inteiro com a torta mais doce, né? O que é a torta mais doce? Vocês já entenderam, né? E aqui vejo o olhar de desprezo dela, né? Aí ela manda com que as mulheres objetos saiam do caminho. Veja que ela é uma handler, ou seja, uma controladora. E essas aqui são as mulheres que são usadas para controlar. E aí, de repente, os dois Joãos aparecem aonde? Uma vez que eles caíram na armadilha, agora não é mais necessário as mulheres objeto, eles já caíram na armadilha, e aí eles aparecem no caldeirão das bruxas, ou seja, eles foram pegos, né? E aí eles vão ser emasculados. Mas pior do que isso, algo pior do que isso vai acontecer. Eu não sei, vocês não notaram embaixo aqui, né? Mas aqui nós temos aquele labirinto, com o qual eu trato muitas vezes com vocês lá na comunidade também. Aqui mais uma vez nós temos a floresta, aí com árvores, né, ao fundo, aqui não tão discretamente, jamais claramente, com corpos femininos servindo de tronco, né? Aqui ela toda adornada com joias e ouro, né? As pedras preciosas, elas têm significado também. Aqui ela sopra uma chama, né? E veja onde que incendeia. Vocês percebem aqui que há um corpo aqui? Então ela sopra essa chama e é lá embaixo que o fogo pega. Vamos passar de novo. Perceberam? Aonde que o fogo acende? É a chama da sedução. Então aqui eles foram jogados dentro do caldeirão e aqui fica bem claro o motivo de labirinto. Esse labirinto, vocês sabem, ele é uma espécie de... Quem assistiu a série do Minotauro, né?
de Minos, dos cavaleiros que guardavam a entrada para o mundo subterrâneo, ele representa a jornada do herói, né? Só que também representa aquele mito do Minotauro, onde crianças eram jogadas dentro do labirinto, se não me falha a memória, eram 12 crianças, e que o Minotauro acabava por devorar essas crianças. E nós estamos falando aqui de representações masculinas de crianças, né? Como se fossem tolos, inocentes ainda, não amadurecidos. E é o que, de fato, muitos dos homens são, porque eles não percebem, muitas vezes, como eles estão sendo feitos de tolos e de crianças por certos tipos não digo nem de mulheres, porque as mulheres, ao invés de serem conscientes do que estão vivendo, na verdade, elas são objetos das manipuladoras. Então, essas mulheres que estão, muitas vezes, nas baixas camadas da sociedade, elas servem de instrumento para reter o poder masculino, né? Então, eles estão aqui presos como crianças dentro do labirinto e estão sendo cozinhados para serem devorados pelo Minotauro, né? Dentro do centro do labirinto. No entorno, nós vemos uma parede feita de partes traseiras femininas também, né? Uma parede completa disso. E aqui a cor vermelha, né? O vermelho, o branco e o preto são cores normalmente relacionadas a certas coisas que daí nesse momento não podem ser ditas. Então aqui mais uma vez, o que está cozinhando eles? É o cérebro deles, né? Eles estão mentalmente presos. O labirinto ele representa uma prisão mental, onde a pessoa ela entra e ela não consegue mais escapar daquilo em que ela se meteu, né? Então veja aqui que há uma mão feminina, uma aqui, outra aqui. É isso que os está mantendo presos. E aí mais uma vez, aqui nós vemos o símbolo solar, né? A cena toda se repete. Aqui, então, nós vemos que ela é a feiticeira, ela usa da sedução feminina, e não que a sedução feminina seja algo ruim. Qual é o homem que não gosta da mulher, né? Só que essa sedução feminina ela pode ser usada como uma arma contra o homem, e não a favor do casal, né? Não a favor da mulher e do homem. Assim, uma arma contra o homem. E aqui, ao fundo dela, então, como ela é uma feiticeira, nós vemos esses seres demoníacos que controlam a feiticeira, né? Ao final. Aqui eles continuam sendo cozinhados e não percebem isso. Aqui ela faz o símbolo de que eles estão sendo prestes a ser finalizados. Ela passa a mão no pescoço. Mais uma vez. O tema se repete. Aqui ela faz o S, né? O símbolo. Isso aqui, inclusive, é muito frequente na cultura da música norte-americana. Esse S da serpente, né? Que eles fazem. Eu nem sei fazer. Eles fazem com o dedo, né? O tema continua se repetindo, né? Então aqui quais são as forças que estão por trás dessa sedução, né? São essas forças aqui, obscuras, que não são vistas, estão por trás disso. Aqui nós vemos o W de Ava, quem está na comunidade lembra. Ava é a deusa abelha, a rainha dançante, né? Notem sempre, onde está o fogo, onde é que está o poder? O fogo é símbolo de poder também, né? Onde é que está o fogo? Sempre entre as pernas, né? Aqui mais uma vez, como diz, esqueci agora, a aranha viúva negra, né? Mais uma vez. Veja, lá atrás fica bem claro. Aqui ela não aparece tanto, aqui não dá para notar tanto, só que você sempre tem de notar aquilo que está por trás. Geralmente não é o símbolo mais visível que passa a mensagem, geralmente é aquele mais obscuro. Então, no fundo, nós vemos aqui teias de aranha por todo lado e veja a sombra, o formato que faz, é de uma aranha. Preste atenção. Perceberam como ele está sendo seduzido por uma viúva negra? Ele vai acabar um homem castrado psicologicamente. E aqui, então, a flor, né, se abre.
de uma planta carnívora nesse caso, né? Então aqui a flor se abre, né? Dessa flor é feito, me parece que a torta doce, né, está sendo relacionada justamente a essa flor que está sendo aberta, está sendo ligada. Aqui está uma chave de liga e desliga. Tudo muito claro. Então ela liga a chave e aí começa então, né, o ato. E aí começa o ato. Aí você veja que ele pega por trás, os corações, né, então saem do olho dela. Aqui ela é literalmente essa torta mais doce, ela tira um pedaço do rosto dela e ela é a torta mais doce, essa mulher. Então ela se coloca como objeto para controlar os homens como um objeto. E o interessante, pessoal, eu vou falar quando surgir novamente esse símbolo aqui, se lambuzando com isso, só que isso tem algo além, né? Porque a partir do momento que ela é uma torta mais doce, veja de que cor que ela é por dentro. É vermelho, como as pessoas são por dentro. Então aqui eles estão fazendo uma conexão, isso aparece em muitos filmes de terror também. Vocês notem que todo filme de terror, todos eles, quando aparecem cenas de cópula, de relação homem-mulher, imediatamente aparece o Jason Voorhees, o Sexta-feira 13, sei lá, todos os monstros aí que vocês assistiram do filme de terror. Por quê? Porque eles correlacionam, esses magos, eles correlacionam a relação homem-mulher com o Kani, espaço Baá, espaço Lismo. Entende? Então é isso que eles estão sugerindo na mente das pessoas, porque certas classes dominantes praticam certas coisas que são indizíveis, né? Então aqui a aranha vem com as pernas abertas e aqui está enredado pela teia. Essa cena aqui ela passa rápido, só que ela é interessante que a gente pause. Aqui ele está preso já na teia, não tem mais escapatória. E note qual é a teia. Vamos rapidamente aqui. Qual é a teia? Essa aqui, ela vem com a armadilha aberta. Mais uma vez, qual é o homem que não gosta, mas ele acaba, se envolver com a mulher errada, a viúva negra, ele acaba enredado. E aqui, dedos apontando, né? Porque nós vivemos numa sociedade que aponta o homem, né? Está massacrando o homem. Então, todos os dedos contra o homem. Para quê? Para segurar o patriarcado onde ele está. Então, aqui ele está em posição fetal, encolhido, o homem já não consegue mais reagir porque ele está dominado pela força do feminino. Então aqui todos os dedos apontam para ele e ele se mantém fraco como um bebê, apesar de ter um corpo forte, ser um homem maduro, ele não consegue se desvincular e voltar à sua condição de poder, né? Então todos os dedos da sociedade apontando para ele, massacrando ele. E isso dá prazer, né, à viúva negra. Aqui, ó, o coração sendo esmagado. E ele aqui enfraquecido, né? E aí ele tenta fugir. Ele tenta fugir da boca da viúva negra. Eles estão tentando fugir. Mais uma vez, como é que eles fogem? Agora ele já está sem a proteção. Muitos estão se transformando, muitos homens estão se transformando em outra coisa para tentar fugir do poder do feminino. E eles estão, eles próprios, se convertendo em outra coisa. E aqui, mais uma vez, árvores com o poder, com o formato do corpo feminino. E ela vem caçar ele, não tem escapatória, está na floresta da feiticeira, né? Tudo simbólico, né? Elas dançando, ela como eu disse antes, é uma abelha rainha dançante, então todas as abelhas dançam conforme a manipuladora, the handler, coordena. E aí derrubam eles, né? Os homens são arrojados ao chão, mas há uma força espiritual por trás disso tudo. Então os homens que se deixam manipular
pela torta mais doce, são fracos. Aqui o símbolo da aranha, mais uma vez. E mais uma vez, uma situação que eu não citei para vocês. Aranhas, escorpiões e serpentes significam praticamente a mesma coisa. Não são a mesma coisa, mas têm praticamente o mesmo significado simbólico, de que é uma espécie de pessoa tóxica, vamos dizer assim, né? Venenosa. Muitas pessoas associam-se elas próprias com esses símbolos. Elas usam esses símbolos com elas próprias. Eu não vou dizer de que maneira, mas é algo que está inconsciente dentro da mente delas, porque elas se entendem como pessoas assim. Então fica, às vezes, até fácil você identificar uma pessoa assim, porque ela mesma se associa com esses símbolos de uma maneira inconsciente e deixa isso aparente. São muitos e muitos símbolos, pessoal. Eu vou pular aqui, porque senão a gente não finaliza. Eu tenho mais algumas coisas para fazer. Hoje nós temos live, né? E aqui os homens, então, uma parcela deles começa a se revoltar com o que está acontecendo, né? E aí começa, então, uma discussão. Vocês percebem que eles estão discutindo com elas. Elas fazem de conta que estão assustadas, né? Veja, ela bota a mão na boca. Olha que petulância. Ficam de boca aberta e aí eles chamam os outros, né? Vamos para cima. E aí eles colocam as feiticeiras para queimar. Mas para queimar aonde? Veja, em prédios fálicos. São prédios que representam o falo masculino. Então eles estão, mais uma vez, queimando as bruxas, né? Como no passado. Só que elas não estão sendo queimadas de fato, elas não estão sendo afetadas. Elas fingiram que estavam com medo. Por quê? Porque elas têm um poder de sedução. Veja qual o símbolo que elas mandam para os homens, né? Aquele mesmo símbolo de antes, que fez assim e puxou, só que dessa vez não puxa, dessa vez faz o seguinte, que é o símbolo daquilo que eles pisaram anteriormente, né? Tem coisas que vocês têm de entender. E aí com o fogo, né? Vocês lembram o que era o poder do fogo? Fogo é um símbolo de poder. Quando ela fazia assim com a mão e soprava, saía fogo da mão. Então, onde que acendia o fogo? Onde é que estava o poder da mulher? Então, através do poder das mulheres, elas incendiam, né? Elas lançam esse poder contra os homens. Veja só. E ao invés delas acabarem queimadas, quem acaba... Agora nós vemos mais claramente a língua, mais uma vez, aquela língua que inicialmente era uma língua de sedução, é uma língua bífida, da serpente. E aí nós vemos que o poder dos homens, a cidade fálica, né, o patriarcado, acaba queimado. Então são os homens que acabam queimados nessa versão aqui. Viram cinzas, né, abaixo do poder feminino. Cor de prata, mais uma vez. O tempo inteiro ela faz esse símbolo aqui com a mão. Aqui a corrente já se torna preta. Corrente no entorno do pescoço, ela tem um símbolo, né? Que são as correntes, não as correntes de Birkeland, mas o que eles chamam de as correntes do ser, que ligam, né, o ser humano a certas situações espirituais, né? Existem vários tipos de corrente de várias cores. Aqui a língua sempre bífida, e aí as duas feiticeiras acabam vencendo. Por quê? Porque ao final das contas elas nunca estiveram associadas ao homem. Veja que, mais uma vez, uma delas está no centro do labirinto, e aqui elas estão associadas com a serpente. Aí você percebe que ela está tendo uma relação bastante íntima e você é induzido a perceber, porque não é mostrado expressamente, né? E isso, mais uma vez, remete àquilo que eu sempre falo para vocês, aquilo que consta em Gênesis 6, em Enoque 8, quando os vigilantes, que são a velha serpente e o velho dragão, então teriam copulado com as mulheres e gerado a geração ímpia, né, que está então aí como os The Handlers da atualidade. E aqui então nós vemos que ela está dentro desse labirinto também, porque como Eva é parte das mulheres, evidentemente que não todas, então você tem de
conseguir entender com qual tipo de mulher você pode ou deve se relacionar, mas parte delas está também, como os homens, preso ou presa, né, nesse caso, dentro do mesmo labirinto. Note embaixo aqui o labirinto mental. Então, tanto Eva quanto Adão estão presos nesse mesmo labirinto e prestes, na geração atual, a cometer o mesmo erro, cair no mesmo pecado que caíram no princípio. Tudo está se repetindo, nós estamos prestes a alcançar aí aquilo que eu sempre alertava para vocês como o Cáutium 322. Beleza, pessoal? São muitas linguagens simbólicas, nem tudo eu vou abrir aqui, evidentemente, porque não é possível, né? Eu espero que esse vídeo aqui seja permitido de passar para vocês, o que já será grande coisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.